Olá, seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o método científico, mais especificamente nós vamos falar sobre as etapas clássicas e, e os principais passos, né, que fazem parte desse método. Existem diferentes metodologias, existem diferentes formas de trabalho para cada área do conhecimento, mas o método científico, né, independente da área, ele vai envolver certamente muitas ou a maioria das etapas que nós vamos falar aqui. E essa aula é bastante importante porque a partir dela nós vamos poder, nas próximas aulas, nos aprofundarmos, né, nessas questões e entender o contexto em que cada um desses tópicos é aplicado de maneira mais clara, de maneira mais efetiva. Mas a primeira pergunta que fica é ciência? Por que ciência, né? Bom, primeiro a gente tem que saber o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos falando de criar novos conhecimentos. Nós estamos falando de criar informação nova. Nós estamos falando de trazer à luz conhecimentos que ainda não estavam disponíveis para a humanidade ou para a sua região ou, né, para o contexto da sua área do conhecimento. E o grande mérito da metodologia científica é justamente resolver os problemas de forma definitiva a partir do conhecimento das suas origens verdadeiras, a partir do conhecimento, né, daquilo que de fato está por trás de um fenômeno. Então, com isso, a gente afasta toda a subjetividade da nossa visão de mundo e a gente, né, nós conseguimos nos afastar de tudo aquilo que na verdade, não tem relação com a resolução de um dado problema. Então, isso é muito precioso, porque somente conhecendo a gênese, a origem do problema, é que a gente consegue, de fato, superar ele de maneira definitiva. Né? E quando a gente fala de vida humana, de doenças, de agricultura, né, isso tudo é fundamental, porque se você não souber a origem de um determinado problema, você não tem como corrigir. Você vai estar somente utilizando paliativos, né? E os paliativos, eles podem ter efeito nenhum, eles podem ter um efeito enviesado ou, né, simplesmente, né, por força do acaso, ele pode dar certo uma vez, mas não todas as vezes. Então, por isso que o conhecer é muito importante, né? A gente fica nesse slide aqui com uma frase da Marie Curie, né? Que nada na vida é para ser temido, tudo é apenas para ser conhecido. Então, esse que é o nosso espírito aqui, é de tentar conhecer, é de tentar chegar de fato à raiz dos problemas, é conhecer um determinado fenômeno tão profundamente que a gente consiga resolver ele de maneira definitiva. E como eu estou falando aqui, essa questão de fenômeno e de observações, né, a primeira etapa do cientista, né, nas diferentes áreas é justamente fazer essa observação. É a observação do mundo, né, é a observação para a compreensão da realidade. É tentar identificar quais são os problemas que são realmente relevantes de serem resolvidos porque eles afetam a humanidade. É a reflexão sobre as formas de melhorar a vida, é olhar a vida de todos e avaliar como pode se tornar essa vida melhor. Para isso, né, o cientista, o pesquisador, na verdade todas as pessoas, né, elas têm que estar de olho no seu cotidiano e entender aquilo que é necessário que seja mudado, aquilo que é necessário que melhore, aquilo que precisa de uma intervenção. Né? E ultimamente nós temos uma ampla gama de informações e de bancos de dados que podem nos ajudar com isso. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, as informações que o IBGE nos traz, né? Estou falando, como nós estamos aqui num curso de agroecologia, né? Ou de ciência de alimentos, a gente sabe que todas as informações que a gente precisa, elas estão disponíveis aí. Muitas informações que a gente precisa, elas estão disponíveis aí na FAO, no IBGE, né? A gente tem também muitas publicações que trazem e que demonstram problemas que afligem um número bem grande de pessoas, né? Mesmo as estatísticas oficiais, elas nos mostram isso, né? A questão da fome, a questão da incidência de doenças, a questão, né? Todas essas questões são subsídios para que a gente observe o mundo, mas com um olhar crítico, de tentar entender como, né, a partir das estatísticas ruins, como que a gente pode melhorar todo esse processo. Então a observação ela faz parte disso. Né? A observação ela não pode ser simplesmente subjetiva. Ah, eu observei, eu acho,
Não, o achismo ele não faz parte dessa etapa de observação. Aqui na observação nós estamos falando assim, olha, nos últimos 100 anos houve o aumento da temperatura global. Isso não eu acho que está mais quente porque eu estou com calor. Não, você tem que olhar, obviamente, né, o histórico, né, de temperaturas registradas, o histórico de temperaturas registradas ao longo de um período muito é, é, grande de tempo para que se chegue de fato à observação correta, né? Para que você tenha uma observação e não uma impressão. Eu acho que essa é uma diferença do cientista. Né? Porque a partir da observação é que a gente vai é, chegar, né, nas questões. A gente só vai fazer boa ciência se a gente tiver uma boa observação para o mundo, uma boa observação para a nossa área do conhecimento, uma boa observação para as questões que são de fato relevantes para a comunidade. Né? Então, a partir dessas observações, dessas nossas vivências, né, mas uma vivência embasada em estatísticas oficiais, uma vivência e uma observação embasada em informações concretas, sólidas, a gente parte, né, para o questionamento, né? Porque certamente conhecer a realidade sempre nos traz questionamentos, né? Conhecer a realidade sempre nos traz como fazer melhor, né? E a boa pesquisa começa com boas questões, né? E as questões elas são nada mais, nada menos do que um caminho, né, que nos leva para as explicações das observações. Né? Newton lá, né, viu a maçã caindo e tentou buscar a possível explicação para isso. Então, uma questão ela é sempre muito importante. Né? E sempre que a gente tem uma questão, o mais importante é procurar o porquê. Né? Muitas vezes o como faz parte do nosso, né, daquilo que a gente acha que é importante, né, quando também, vez ou outra, a gente vê questões que estão direcionadas por quando, mas sempre que a gente responde por que, a gente consegue traçar resultados e buscar conhecimentos que sejam de longo prazo, que possam resumir esse processo de construção de conhecimento e de buscar formas de trazer esse novo conhecimento de maneira definitiva. Então, quando a gente fala por que pessoas de uma determinada localidade estão morrendo, a gente vai buscar lá a razão por trás daquilo. E certamente essa razão ela vai nos levar à resolução desse problema e as pessoas não vão mais morrer, por exemplo. Né? Ou a gente pode entender por que em monocultura nós temos uma alta incidência de doença. Isso é um porquê, é importante você saber, né? Não quando, né, nos anos pares a gente tem... Não, isso não importa. O que importa pra gente é por que acontece isso. Né? Por que isso é importante? Né? Esse tipo de questionamento, eles nos levam certamente para a ampliação daquilo que a gente tem como conhecimento. Então, sempre que a gente botar a parte do questionamento é a parte mais importante, é a parte, né, que a partir daquilo que a gente viu da sociedade, a gente busca as questões que valem a pena serem respondidas, as questões que de fato têm importância e que vão trazer impacto. Né? O impacto né, toda pesquisa ela tem como resultado, né, uma pesquisa ela vai ter um resultado muito melhor se ela tiver impacto. Né? Então, às vezes as pessoas pensam que a pesquisa termina na publicação do artigo científico. Não, a pesquisa termina melhorando a vida de alguém, a pesquisa termina aumentando a expectativa de vida, a pesquisa termina, vai ter de fato um resultado quando ela tem impacto na vida das pessoas. Então esse aqui é o mais importante. Mas né, nesse contexto aqui das perguntas, então nesse contexto das perguntas, Einstein nos deixa também uma reflexão, né? A coisa mais importante para a ciência, né, é justamente nunca parar de perguntar. Né? Nunca parar de perguntar é certamente o mais importante, né? E nós já vimos um pouco isso quando a gente discutiu sobre a história da ciência e né, a gente percebeu a importância de você ter um bom conhecimento. Então até agora a gente está conversando sobre né, as bases e aquilo que instiga. Né? E aqui é a sua curiosidade que vai dirigir você a essas questões. Né? Você só observa se você tem curiosidade e a partir daquilo que você observa, certamente questões vão emergir para você buscar outras respostas, né? Para o cientista buscar outras respostas.
Mas a partir da definição de uma boa questão, surge a questão de que você pode não ter sido o primeiro a fazer essa pergunta ou a ter tido essa curiosidade. Então, como é que você vai saber se um estudo já foi realizado ou se esse problema que você levantou como muito importante já tem uma resposta? Bom, para isso, a gente faz uma extensa pesquisa bibliográfica. Ainda mais, né, nos dias de hoje, nós temos o acesso a uma quantidade enorme, gigantesca de material bibliográfico de excelente qualidade, né, muitas vezes facilmente disponível, pelo menos para vocês, né, aqui do Instituto Federal, muitos bancos de dados eles estão disponíveis por meio da plataforma CAF, né, que está ligada ao periódicos da CAPES, e com isso vocês têm acesso a uma quantidade gigantesca de periódicos nacionais e internacionais, além, obviamente, do Cielo. Então a gente tem, e os livros, né? Mas nós vamos falar sobre essas fontes, mas o importante nesse momento é você saber fazer uma boa pesquisa. É você saber que para qualquer problema que você decide estudar, você tem que saber muito desse problema. Você tem que saber, na verdade, quando você se aprofunda no estudo de um determinado problema, você tem que saber tudo o que se sabe daquele problema para você identificar aquilo que não se sabe e que vale a pena fazer um estudo. Então isso a gente chama de buscar as lacunas do conhecimento. Né? Existe também no jargão da ciência, né, uma expressão que retrata muito bem essa necessidade de conhecer a área do conhecimento, de conhecer, né, o seu objeto de estudo, né, e a pesquisa que você deseja fazer, que é justamente você desvendar o estado da arte de uma determinada área. Então, quando você fala estado da arte, você está falando, né, do conhecimento técnico que se tem, mas também das questões que estão além, né, das questões que precisam ser verificadas. Né? Então, você tem um conhecimento tão abrangente, você conhece não só a parte técnica, mas também a parte da arte, né? A parte da, é, daquilo que não se vê. E isso é muito importante, né? Ou daquilo que vem da criatividade, por isso que a gente fala estado da arte, né? Porque o estado da técnica é você conhecer tudo daquela técnica, né? Mas o estado da arte ele é mais abrangente, né? O estado da arte ele te leva a ver o problema de uma maneira maior, de uma maneira mais ampla, a partir, obviamente, de um conhecimento aprofundado do estado da técnica você pode chegar, né, ao estado da arte da sua área de conhecimento e a partir daí você ter condições de fazer proposições que são realmente relevantes. Então é por isso que a pesquisa sobre o tópico que você pretende estudar ela é muito importante. Né? Então nós vamos falar aqui ao longo da nossa conversa, nós vamos falar da importância das revisões de literatura. Então uma das formas de você construir esse conhecimento a respeito de um determinado tema antes mesmo de você começar a trabalhar sobre ele, e até para você trabalhar nesse tema com maior competência, é justamente fazer uma revisão daquilo que se tem na literatura, ou seja, você ir atrás, né, dos livros, dos artigos, buscar quem são as autoridades na área, né, e tentar entender esse processo aqui. Né, tentar entender, né, tudo o que se sabe, mas a partir daí você identificar o que não se sabe e que é relevante para a resolução do seu problema. Então, é fundamental ter essa etapa da pesquisa sobre o tópico que você deseja estudar. Bom, a gente passa então, né, uma vez que a gente fez uma observação que nos chamou a atenção, né, isso nos trouxe uma questão, a gente estudou a questão e buscou entender quais são os fatores que estão por trás dessa questão e o que se sabe, o que não se sabe da literatura, a gente passa para uma etapa também que é muito importante, que é a etapa da hipótese, né? Que a hipótese, na verdade, é uma conjectura, uma frase curta, uma afirmativa que se deseja confirmar, né? Ela é formulada durante a questão, né? Você faz uma questão justamente para chegar numa hipótese. E você só faz uma boa hipótese se você tem um bom estudo do seu problema, né? Para conseguir explicar um determinado fenômeno ou um determinado comportamento. Nós estamos falando aqui de um tipo de pesquisa que é a pesquisa do tipo indutiva-dedutiva, né? Em que você induz uma metodologia indutiva dedutiva, ou seja, você induz um determinado fenômeno para deduzir, né, tudo que está por trás disso. Então, a hipótese ela é importante justamente para levar a esse raciocínio lógico, indutivo, dedutivo, a partir da hipótese. Isso nos ajuda a construir uma estrutura de pensamento que vai levar
a resposta do problema ou a resposta da parte do problema que te interessa. Então a hipótese é uma parte muito importante, né, porque é a partir da hipótese que a gente cria as bases, né, para seguir o experimento, para seguir as formas de você comprovar que um determinado fenômeno está ligado àquilo que você espera. Né? Dentro desse processo da ciência, né, a gente já chegou aqui num ponto em que nós temos uma hipótese. Né? Essa hipótese, eu não tirei ela da minha cabeça. É uma hipótese que ela veio a partir de uma observação que se transformou numa pergunta, que levou a um estudo sistematizado, um estudo amplo num determinado problema, para que a gente chegue nessa hipótese, para que a gente chegue nessa sentença simples, né, que precisa ser comprovada para resolver o meu problema. Né? E para isso, né, com base nessa hipótese, com base nos problemas, com base no nosso conhecimento, nós podemos propor, né, mecanismos de experimentação ou experimentos, né, que vão comprovar ou não essa hipótese que eu propus. Né? Então, o experimento é isso. Experimentos são testes elaborados para você testar as hipóteses propostas. Né? Dentro da ciência, dentro das diferentes áreas do conhecimento, existem metodologias que são consagradas. Né? Então, muitos dos experimentos eles seguem metodologias rígidas e seguir essas metodologias com todo zelo, com todo cuidado, é fundamental para a gente gerar informação de boa qualidade. Né? E com isso, além disso, né, a depender do tipo de experiência que você, do tipo de experimento que você conduz, seguir essas metodologias de maneira rígida, ela vai permitir que você consiga atingir os parâmetros necessários para o tratamento estatístico do seu material. Então, assim, claro que tem ciência sem estatística? Tem. Tem. Muitas áreas do conhecimento não precisam de estatística para você fazer ciência. Mas você tem metodologias próprias que você precisa seguir. Onde tem estatística, eu tenho que seguir algumas regras? Eu tenho. Eu tenho justamente para eu poder garantir, com algum grau de confiabilidade, esse processo, né, esse resultado. Né? Então, cada área do conhecimento tem seu próprio conjunto de metodologias. Veja que metodologia científica existem várias, diversas, mas o método científico é esse passo a passo que nós estamos conversando aqui. Então, cada área tem a sua metodologia e tem cada tipo de resposta, ela tem mecanismos próprios e aqui a gente tem que ter bastante cuidado. Além do que também, quando a gente fala de experimentação, a gente tem que se preocupar, nós temos que nos preocupar muito com os aspectos éticos e regulamentares. Por quê? Porque fazer pesquisa muitas vezes tem regulamentação de caráter ético, tem regulamentação, né, de caráter legal e de acesso a determinados materiais, né, tem regulamentação para a utilização de animais. Então, não adianta simplesmente propor uma pesquisa e realizar. É necessário que você conheça essas limitações e, ao mesmo tempo, essas necessidades de regulamentação, porque são elas que garantem que não existam abusos no processo de pesquisa. Né? A gente, vez ou outra, escuta, né, relatos de pesquisa que são feitas com seres humanos ou com animais que são realizadas de maneira em contextos que não são adequados, que não são feitos de forma a resguardar, né, toda a dignidade, seja da pessoa que está sendo estudada ou mesmo do animal. Então é importante que esses aspectos éticos sejam respeitados. Então no experimento a gente tem o rigor, né? Desenhar o experimento não é fácil, porque você lida com tempo, com recurso escasso, com a necessidade de responder uma pergunta real, então esse experimento está ligado com essa pergunta. Ao mesmo tempo você lida com aspectos éticos, com aspectos regulamentares, né, e tudo isso, e também com os requerimentos para o tratamento estatístico do seu material. Então, o experimento ele não é um procedimento muito fácil. Nós vamos falar mais sobre experimentação, né, mas são informações que eu já queria deixar para vocês. Dentre as principais características dos experimentos, o experimento ele tem que ser planejado cuidadosamente, ele tem que ter uma parte, né, bastante importante de repetição.
ele tem que ter uma parte bastante importante de casualização e de controle local. Mas o que é isso? Isso aqui são os requerimentos estatísticos, né? Repetição é o fato de que qualquer experimento que você realiza, ele tem que ter repetição, para que eu possa, a menos que você faça um experimento com toda a população e com todas as informações possíveis, de maneira que você não precise se preocupar com qualquer tratamento estatístico. Né? Uma contagem a mais, ela de fato significa uma contagem a mais. Né? Mas na maioria dos experimentos não é possível, por tempo e por recurso, tratar toda a população. Então o que você faz é reduzir essa população a amostras, e nessas amostras você faz repetição, para que o experimento seja repetido várias vezes, e que para você reduzir o grau de incerteza desse processo, para que, né, o erro experimental ele possa atuar independentemente nas suas repetições, e que a partir daí, considerando esse erro experimental, considerando os fatores que você não controla, você consiga ter aquilo que você precisa. Então, só existe conclusão estatística se existe repetição. Né? Então, a repetição é bastante importante para a gente. Uma outra questão é a casualização, né? É distribuir o ambiente ao acaso, é distribuir o erro experimental ao acaso, é muito importante. E uma última questão bastante importante é o controle local. Né? Muitas vezes você tem que conduzir o experimento de maneira que você distribua um viés ambiental de maneira igual para todos os tratamentos. É por isso que existe o controle local, e acho que com o tempo a gente vai acostumando mais com esse linguajar. Né? Uma outra questão também é que bons experimentos precisam de bons controles. E o que é o controle? É você aplicar o seu tratamento, você introduzir uma modificação, né, em busca de uma melhoria, mas ao mesmo tempo você ter uma metodologia padrão que é usada normalmente, feita do jeito que é feito normalmente, para você de fato ter uma comparação real. Então eu vejo muita gente quando vai montar experimento de TCC, de iniciação científica, né, e que a primeira coisa que a pessoa faz, não, nós temos 17 tratamentos, qual que nós vamos tirar? Tira o controle. Se você tira o controle, você não vai poder falar nada dos outros 16 tratamentos. Então o controle é o mais importante. O controle ele é a sua linha de base. O que subir para cima do controle é positivo, o que descer para baixo do controle é negativo, mas você tem a sua linha de base, sua linha de comparação. Se você não tem isso, né, o seu experimento fica com muitas dificuldades de poder ser avaliado. E a última coisa é que deve ser reprodutível, né? Ou seja, o experimento que você faz, ele tem que funcionar hoje, tem que funcionar amanhã, tem que ser feito por mim, tem que ser feito por você, tem que ser feito por uma pessoa no Japão. Então são alguns cuidados aí com relação aos experimentos. Nós vamos conversar mais sobre essa questão dos experimentos, mas aqui a gente já dá uma pequena adiantada nesse assunto, né? Bom, falando sobre experimento, né, a gente não pode deixar de falar sobre o teste de hipótese. Né? O teste de hipótese ele é um conjunto de informações, né, um padrão seguro para você aceitar ou rejeitar uma hipótese. Né? Então você tem uma hipótese, você pode rejeitar ou aceitar com base em um conjunto de informações relativamente que te dá a segurança. Né? Isso vem com o quê? Isso vem com a comparação dos diferentes metodologias, isso vem com as discussões nos fóruns de sociedades científicas, isso vem com a avaliação daquilo que o mundo tá entendendo dessa área do conhecimento. Um exemplo são as análises estatísticas, né, que se convencionou, né, que a incerteza mínima é 5% de probabilidade de incerteza que eu posso ter para aceitar ou não uma determinada hipótese. Então, os testes de hipótese são muito comuns e importantes na etapa de realização, né, das atividades científicas. Né? Bom, nossa aula já está se alongando, né? Mas tenho certeza que a gente tem muito aprendizado e tem muita coisa para ver em tudo isso que nós estamos falando. Eu vou parar por aqui essa aula, né? Mas eu vou voltar falando aqui a respeito, né, do exemplo e das conclusões e da comunicação dos resultados. Então agradeço a audiência de vocês até o momento, né? E não deixa de ver o vídeo complementar para a gente poder finalizar todas essas informações e aprender um pouco mais, né, do método científico. Um abraço e até breve.